E aí pessoal, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos ver agora um pouco mais, tá bom? Sobre os últimos anos da monarquia no Brasil, beleza? Ou seja, pensem assim pessoal, são os últimos anos da monarquia no Brasil, quer dizer que está mudando a forma de governo. Nós estamos saindo de uma monarquia, estamos começando a entrar, beleza? Está iniciando o processo para que nós podemos agora ser uma república, beleza? Então, segue a aula que vai começar agora. Bom, vamos lá, pessoal. Os últimos anos da monarquia no Brasil, tá? O que é importante saber sobre esses últimos anos? Primeiro de tudo, abolição. Mas o que significa a palavra abolição? Palavra nova para vocês? Bom, abolição significa extinção ou anulação, beleza? Quando nós falamos sobre, por exemplo, a abolição da escravidão, vamos retomar daqui a pouco, nós estamos falando que a escravidão ela foi proibida, tá bom? Então, por lei, agora aqui no território brasileiro, você não pode mais ter escravos, mas calma que a gente vai chegar lá. Bom, pessoal, durante o período colonial, o que é o período colonial, pessoal? O período colonial vai ser aquele período de tempo que o Brasil vai ser uma colônia de Portugal, beleza? Então, durante o período colonial, diversas atividades econômicas foram desenvolvidas no Brasil. Pensem no seguinte, pessoal, a atividade econômica, ela não é um ciclo, beleza? Então, não é assim que funciona. Por exemplo, primeiro você vai ter a cana, aí depois ninguém mais planta cana, aí depois você vai ter a mineração, aí depois ninguém mais vai minerar, só vai ter o café. Não é assim que funciona, tá? A atividade, ela é contínua, beleza? Ela não acaba. O que nós vamos ter é o seguinte: destaques para formas de produção. Então, por exemplo, quando você vai falar da cana-de-açúcar, a cana nesse momento ela estava em destaque, beleza? Então vem aqui comigo, pessoal. Nós temos a cana-de-açúcar, certo? A mineração e o café. O que essas três atividades aqui elas têm em comum, tá? O que elas têm em comum é a mão de obra utilizada. E qual que é essa mão de obra? É a mão de obra escrava, beleza, pessoal? Então vamos lá. O que é ser um escravo nessa época? O que significa ser um escravo, tá bom? Primeiro que você tem que ter em mente que o escravo, ele não tem, em hipótese alguma, liberdade, tá bom? Então ele não é uma pessoa livre, ele não pode sair a hora que ele quiser, ele não pode comer o que ele quiser, tá bom? Fazer o que ele quer, ele não é livre. Segundo ponto, pessoal, o escravo nesse período, ele é uma propriedade, tá bom? O escravo, ele é algo semelhante, por exemplo, vamos imaginar, ao que a gente poderia falar assim, um carro, uma casa. Por quê? Porque o escravo ele não tem vontade, ele não tem liberdade, ele não é visto como uma pessoa, ele é visto como uma propriedade, que pertence a quem? Que pertence ao senhor de escravos ou ao dono de escravos, tá bom? Então esse escravo ele é uma propriedade, e como propriedade você pode fazer o que quiser. Por exemplo, imagina vocês com o celular aí na mão agora, que vocês devem estar usando o celular. Então, o celular, ele é uma propriedade sua, não é? E com ele você pode fazer o que você quiser. Você pode deixar ele na mesa, você pode colocar para carregar, você pode deixar acabar a bateria, por exemplo, certo? Você carregar no outro dia, tá bom? O escravo nessa época, ele vai ter essa mesma lógica. Ele é uma propriedade. Então, o senhor de escravo podia fazer o que ele quisesse com aquele escravo. Podia deixar ele, por exemplo, no sol, colocar ele para trabalhar na casa, para trabalhar na plantação, tá? Ele é uma propriedade que não tem liberdade nenhuma, beleza? Bom, pessoal, esses trabalhadores que eram os escravos, eles vão ser maltratados e expostos a péssimas condições de vida. Por quê, pessoal? Porque a preocupação nessa época não é se o escravo vai comer bem, se ele vai estar bem alimentado, beleza? A preocupação principal é, o escravo ele tem que produzir. Esse escravo, ele tem que dar de alguma forma, certo? Conseguir trabalhar na roça, trabalhar na casa, beleza? Ele tem que produzir, porque ele é uma propriedade, tá bom? Então, eu não tenho, por exemplo, naquela época, que dá uma cama luxuosa para um escravo, que deixa ele num hotel 5 estrelas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um mínimo do mínimo, certo? Eu tenho que dar um pedaço de teto para ele poder dormir à noite, e é isso, e ele se vira com o resto, tá bom? Então esse escravo, ele vive em péssimas condições de vida, tá? Outro ponto importante, pessoal, durante o período da escravidão, ocorreram diversas revoltas dos escravos. Qual que é o pensamento que nós temos aí, algumas pessoas ainda têm? É o seguinte, que esses escravos, eles gostavam de ser escravos, ou que eles não faziam nada para deixar de ser escravo. Um pensamento muito comum que nós temos até hoje é de que o índio ele é preguiçoso, tá bom? Mas na realidade, esse indígena, ele não é preguiçoso, assim como o escravo, ele não queria ser escravo, certo? Então, durante aquele período da escravidão, diversas formas de revolta
vão ser organizadas, tá bom? Nós podemos citar algumas aqui. Bom, uma que eles faziam que era muito famosa era o famoso, entre aspas, corpo mole no trabalho. Por quê? Porque eles iam lá e começavam a propositalmente a produzir menos, certo? Para diminuir, por exemplo, o lucro que aquele dono de escravos ia ter. Outra coisa interessante que eles faziam também, pessoal, eram as fugas, certo? Então eles iam lá, eles fugiam das fazendas que eles trabalhavam, certo? Que eles estavam, e iam procurar uma nova forma de vida. Normalmente eles iriam para os quilombos, a gente já vai chegar para falar lá, beleza? É justamente por essa revolta dos escravos. Calma aí, pessoal, abrindo os problemas técnicos que estamos voltando, tá bom? É justamente por essa revolta dos escravos, certo? Que vão surgir figuras como o Capitão do Mato, que era aquela pessoa que era responsável por capturar os escravos fujões, tá? Outra revolta também que eles fazem, pessoal, aí já é uma revolta mais armada, certo? É quando eles se rebelavam de fato contra os senhores, tá bom? Isso vai existir. Então, assim, quando a gente para pensar nessa escravidão, nós não podemos ter em mente, tá? O pensamento errado de que tanto o escravo africano, que vinha para o Brasil, como o escravo indígena, eles gostavam de ser escravos e eles não faziam nada para mudar isso, tá? Nós estamos percebendo aqui que eles faziam sim, que eles têm as formas de revoltas sim, tá bom? Bom, pessoal, diante desse cenário de revoltas e fugas, temos a figura do quilombo, certo? Como um ponto fundamental na luta pela abolição. O que é esse quilombo, vai? O que é esse quilombo, pessoal? Vocês já devem ter ouvido falar do quilombo dos Palmares, tá? Bom, o que esse quilombo é, pessoal? O quilombo, ele nada mais é, certo? Que imagine uma comunidade, para facilitar para vocês. Então imagine que nessa comunidade, certo? Que ficava normalmente escondida no meio da floresta, ela abrigava os escravos fujões, certo? Então, por exemplo, imagina que um escravo ele fugiu de uma fazenda e ele não tem para onde ir. Só que ele sabia que naquela região ali tinha um quilombo que estava escondido, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar achar, ele vai procurar aquele quilombo, certo? Para poder ter um refúgio, para poder ganhar uma proteção. Por quê? Porque imagine assim, pessoal, uma coisa é você ser um escravo sozinho, no meio da floresta, por exemplo, buscando proteção. É muito mais fácil capturar um escravo sozinho. Agora, outra coisa é se esses escravos estivessem inseridos dentro de um quilombo, tá bom? Porque tinham centenas, até milhares de pessoas nesses quilombos. Então é muito mais difícil você conseguir capturar esses escravos de um quilombo, certo? E é por isso que os escravos normalmente vão fugir desses quilombos, em busca de proteção, beleza? Outro ponto importante, pessoal, conforme vai passando esse período e a escravidão ela vai se tornando, certo, muito frequente aqui no Brasil, vai acontecer meio que um fenômeno interessante, que é o seguinte: a Inglaterra ela vai passar a pressionar o Brasil, certo, o governo brasileiro, pelo fim da escravidão. Por que isso é interessante, pessoal? Porque foi justamente a Inglaterra uma das principais nações escravocratas nesse período, tá bom? Eles eram uma das principais nações que mais lucrava com o comércio de escravos, certo? E eles começam a se demonstrar, a se postar contra o mantimento da escravidão, pessoal. Principalmente por essa lei aqui, ó, que é a Lei Bill Aberdeen, de 1845. O que essa lei ela fala mais ou menos? Essa lei ela fala que as embarcações inglesas, ou seja, os navios ingleses, eles têm autoridade para interceptar e prender embarcações que estivessem transportando escravos pelo Oceano Atlântico, tá bom? Então imagina que está lá um barquinho lá, o cara está levando escravo bonitinho e tem uma embarcação inglesa por ali perto, certo? Ela poderia e ela tinha autoridade de ir lá naquela embarcação que estava transportando escravos e prender aquelas pessoas. E lembre-se, pessoal, nessa época a Inglaterra, cadê a Inglaterra? Aqui. A Inglaterra, ela é a principal marinha do mundo, ela é a principal força do mundo. Então você encontrar a Inglaterra como a Inglaterra queria, era um pouco difícil, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, nós vamos ver também a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, tá? A Lei Eusébio de Queiroz, ela faz parte de um conjunto de leis que nós vamos ter anteriores à Lei Áurea, tá bom? O que essa Lei Eusébio de Queiroz fala, pessoal? Ela vai proibir a entrada de africanos escravizados no Brasil. Preste atenção no detalhe, ela proíbe a entrada de africanos escravizados aqui no Brasil, mas ela não proíbe que os escravos que já estão aqui no Brasil continuem sendo escravos, tá bom? Então ela proibiu que venham escravos de fora, mas os escravos que já estão aqui dentro vão continuar sendo escravos. Tem um detalhe que é importante, pessoal, nesse período o número de escravos aqui no Brasil já era tão grande, mas tão grande, que o comércio de escravos ele era meio que, entre aspas, autossuficiente.
tá bom? Então você comprava escravos de fora? Sim, tá? Só que por essa lei Eusébio de Queiroz ela entrar em vigor, o comércio de escravos não vai acabar, ele ainda consegue se manter por muito tempo, beleza? Bom, pessoal, vai ter uma mudança na lógica de trabalho, tá? Que mudança na lógica de trabalho que é essa, pessoal? É justamente com a lei Eusébio de Queiroz, é com a lei Bill Aberdeen, que vai começar a acontecer um problema para os senhores de escravos. É o seguinte, como o escravo ele não vem mais de fora, o preço do escravo ele vai começar a ficar caro. Então, por exemplo, antes ele conseguia comprar um escravo, vamos colocar em valores atuais, tá bom? Por R$10. Agora, para ele comprar um mesmo escravo, por exemplo, depois da lei Bill Aberdeen e da lei Eusébio de Queiroz, ele ia ter que pagar, por exemplo, 20, 30, 40 reais. Então começa a ficar mais caro, certo? Esse comércio, essa manutenção da escravidão. É um ponto muito importante porque vai vir a ser a abolição, tá bom? Bom, pessoal, outra coisa que é importante falar também. Escravos e trabalhadores assalariados vão começar a conviver dentro de uma mesma lógica de trabalho aqui no Brasil. Ou seja, pessoal, como esses trabalhadores assalariados, esses escravos, certo, vão começar a trabalhar juntos? É simples. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que é o escravo, o mercado, o preço de um escravo começou a ficar mais caro? Então, por começar a ficar mais caro esse preço do escravo, muitos fazendeiros começam a optar por trabalhadores assalariados, principalmente trabalhadores assalariados que vêm lá da Europa, tá bom? Os estrangeiros, tá bom? Como pessoas que vêm da Itália, da Alemanha, certo? Esses caras que vêm de fora para trabalhar aqui nas lavouras, aqui nas fazendas do Brasil, correto? E esses caras, diferente dos escravos, eles recebem um dinheiro para poder trabalhar, e aqueles que eles são assalariados, tá bom? Por quê? Porque eles recebem algo em troca da força de trabalho deles. O escravo recebe algum salário em troca da força de trabalho? Não, tá bom? Outro ponto, pessoal. A partir de 1850, o movimento abolicionista ele vai se intensificar, tá? Nós vamos ter alguns fatores que vão acabar levando esse movimento abolicionista, tá bom? A intensificar, mas isso é um conteúdo para uma próxima aula, beleza, pessoal? Mas podemos citar aqui, por exemplo, a Guerra do Paraguai, tá? Que vai fazer com que o exército brasileiro comece a enxergar a escravidão como um atraso, tá? E como uma coisa que tem que acabar, beleza? Bom, pessoal, só para a gente ter uma ideia, antes, tá, da Lei Áurea, que vai ser em 1888, no Brasil nós tivemos algumas leis, tá? Algumas regiões que estavam acabando com a escravidão. Nós vamos ver no Ceará em 1883, beleza? E a Sociedade Amazonense Libertadora, tá? Que era um grupo formado por mulheres, eles vão lutar pela libertação e pela proibição da escravidão. Vai acontecer em 1884, tá, pessoal? 4 anos antes aí da Lei Áurea. Bom, nós vamos ter aqui, pessoal, a Lei do Ventre Livre, tá? Em 1871, que é uma lei muito importante, que vai dizer mais ou menos o seguinte: os filhos dos escravos nascidos após, certo, essa lei entrar em vigor, ou seja, após essa lei ter validação, eles estariam livres. Só que pensa aqui comigo, pessoal. Imagina que você teve o seu filho, correto? Ele é uma criança, ele não é um escravo, só que ele é um bebê. E por ele ser um bebê, ele precisa ficar com quem? Com a mãe dele. E a mãe dele ainda é uma escrava. Então, durante uma boa parte da vida daquela criança, da vida daquele bebê, até, por exemplo, uns 15, 16 anos, 17, 18, ele vai ter que estar necessariamente com a mãe. Então, por mais que ele não é um escravo, ele vai ter que continuar trabalhando como se ele fosse um escravo. Porque ele não pode, por exemplo, morar sozinho com 2 anos, com 3, com 4 anos de idade. Entende? Então, essa lei ela é somente uma espécie para acalmar os ânimos daquelas pessoas que queriam a abolição, tá bom? E temos também uma outra lei que segue esse mesmo esquema, que é a Lei de Sexagenário de 1885. O que ela fala mais ou menos, pessoal, para facilitar para vocês? Ela vai atribuir que os escravos acima de 60 anos estariam livres. Qual que é o problema, pessoal? Nós temos 2 fatores importantes para falar. O primeiro deles é que dificilmente o escravo chegava até os 60 anos, tá bom? O segundo ponto é que não se tinha um controle de nascimento de escravos, por exemplo. Então, o escravo, às vezes, ele tinha 60 anos já, só que o patrão dele falava que ele tinha 52, certo? Então, ele ia ter 52, beleza? Porque não tinha muito bem como controlar, como saber exatamente quando aquele escravo nasceu, porque ele não tinha um documento. Então, às vezes, o escravo vai ter 70 anos, o patrão fala que ele tem 55, certo? Isso era muito comum de acontecer.
E por fim, nós temos a lei, deixa eu dar uma voltinha, e por fim, nós temos a lei mais famosa e a principal, que é a Lei Áurea de 1888, assinada assinada pela princesa Isabel, tá bom? Que vai por fim aí ao regime da escravidão aqui no Brasil, correto? Bom, pessoal, qual que vai ser a vida do escravo pós-Lei Áurea? Essa Lei Áurea, pessoal, ela não vai oferecer nenhum tipo de assistência ou de ajuda para o escravo. Então é mais ou menos o seguinte, imagine assim, você quer ser livre? Beleza, vou te dar a liberdade. Você está livre, se vira. Ah, mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde morar, não tenho emprego, não tenho nada. Você não queria ser livre? Então é isso, vai lá, meu, se vira agora que a vida é sua. Por quê, pessoal? Porque agora, como essa pessoa não é mais um escravo, o dono, a pessoa que era dona de escravo no caso, não tem mais nenhuma obrigação com ela. Então ele não tem mais que alimentar aquela pessoa, fornecer moradia, certo? Qual que é a finalidade que sobra então para esse escravo? Oferecer o serviço dele para o antigo dono dele. Agora com uma diferença. Antes ele era escravo, agora ele vai ser um trabalhador assalariado, então ele vai receber um dinheirinho. Muitos escravos que foram libertos, muitos mesmo, pessoal, eles não tinham para onde ir, então eles acabavam pedindo emprego nas fazendas que eles trabalhavam. E aí que vai entrar um fator interessante, que é o seguinte: o agora ex-dono de escravo vai olhar e vai ver duas situações. De um lado, ele tem o ex-escravo, certo? Sempre trabalhou com ele e tudo mais, e agora está pedindo um salário para poder continuar trabalhando com ele. Do outro lado, ele vai ter o que, pessoal? Os imigrantes, que é aquelas pessoas que eu falei para vocês, europeus, que vêm principalmente da Itália, da Alemanha, certo? O que acontece, pessoal? Ambos colocam, vamos supor que eles têm o mesmo preço, sabe? Eles vão cobrar o mesmo salário. Para esse fazendeiro, é muito mais vantajoso ele contratar um imigrante. Por quê? Porque o imigrante vai agregar, segundo o pensamento da época, o imigrante vai agregar para aquela fazenda. Então ele vai poder, por exemplo, ensinar alemão, vai poder ensinar francês, vai poder ensinar inglês, certo? Ele é uma pessoa culta porque ele veio da Europa, tá bom? Ele tem novos pensamentos. Então o ex-escravo, ele vai começar a perder muito mercado de trabalho. Ele não vai ser mais o preferido. Quem que é o preferido para trabalhar nas fazendas agora? O imigrante, tá bom? A pessoa que vem de fora, o estrangeiro, tá? Em contrapartida, o ex-escravo só vai perdendo posição e só vai perdendo cada vez mais espaço em mercado de trabalho. Junta isso com a falta de uma assistência do governo, você vai ter a situação precária que os escravos ficaram pós-abolição. Bom, pessoal? Bom, a gente vai parando por aqui, tá? O nosso próximo conteúdo fica para a semana que vem. Espero que vocês tenham entendido. E lembre-se, qualquer dúvida, é só me procurar, tá bom? Abraço, pessoal!